Naquele lugar, entre a consciência e o sonho, eu estava em um quarto. Nele não havia nada de incomum, exceto por uma parede coberta por um arquivo de fichas. Era como um daquele de biblioteca com várias gavetas que têm títulos por autor ou assunto em ordem alfabética. Porém, estas gavetas que se estendiam do chão ao teto e aparentavam não ter fim para nenhum dos lados, tinham cabeçalhos um tanto diferentes. Ao me aproximar da parede, o primeiro a chamar minha atenção era um que dizia: pessoas de quem gostei. Eu abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei-a rapidamente, chocado em perceber que reconhecia cada um dos nomes escritos ali. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde estava. O quarto sem vida, com suas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. E nele tinham sido escritos meus atos em cada momento, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. E os títulos iam do banal ao bizarro. Mentiras que eu contei, revistas pornográficas que eu vi, conselhos que eu dei, coisas que eu berrei para meus irmãos. Alguns eram quase hilários em sua exatidão, piadas que me fizeram rir. Piadas que me fizeram rir. Mas outros não tinham tanta graça. Coisas que eu fiz nos momentos de ira, murmurações que tive em secreto sobre meus pais. Eu não parava de me surpreender com quem encontrava. Quase sempre haviam muito mais fichas do que eu esperava, e algumas vezes menos do que eu gostaria. Então, fiquei impressionado pelo enorme volume de minha existência. Seria possível ter tido tempo em meus 26 anos de vida para escrever cada um dos milhares ou talvez milhões de fichas? Mas cada cartão confirmava esta verdade. Todos estavam escritos com a minha letra, e todos tinham sido assinados por mim. Sim, todos tinham a minha assinatura. Quando puxei a gaveta, músicas mundanas que eu escutei. Então concluí que as gavetas tinham o tamanho exato dos seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo depois de 2 ou 3 metros, ainda não tinha conseguido encontrar o final. Fechei de volta envergonhado, nem tanto pela qualidade da música, mas pela vasta quantidade de tempo perdido que eu sabia que aquilo representava. Quando então vi a etiqueta que dizia: pensamentos luxuriosos, senti um arrepio atravessar o meu corpo. E então, abri a gaveta uns poucos centímetros e puxei uma ficha. Estremeci ao ler a sua descrição detalhada. Me causou náusea pensar que momentos assim pudessem ter sido registrados. Uma cólera quase selvagem se apoderou de mim e só um pensamento dominava minha mente. Ninguém jamais pode ver estas fichas. Ninguém deve encontrar este quarto. Eu tenho que destruí-lo. E num impulso insano puxei as gavetas. Os seus tamanhos já não importavam. Eu tinha que esvaziá-las e destruir os cartões. Porém, mesmo segurando suas extremidades e balançando com toda a minha força, nenhuma saiu de seus lugares. Então, em desespero, tirei um cartão. E foi apenas para descobrir que ele era forte como aço quando tentei rasgá-lo. Sentindo-me derrotado, retornei as gavetas aos seus lugares. Encostei a cabeça no arquivo e deixei escapar um profundo suspiro. Então eu vi. O título era
pessoas com quem compartilhei o Evangelho. O puxador brilhava, era mais novo, quase sem uso. Puxei com delicadeza, porém, uma pequena gaveta com os 4 dedos de comprimento saiu nas minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que nem precisei contar. Aí as lágrimas vieram. Caí em prantos, soluçava tão forte que sentia uma dor que começava no estômago e se expandia pelo corpo todo. Eu gemia da sufocante vergonha de tudo aquilo. Eu conhecia a palavra de Deus e fizera tão pouco. Sou sabedor que através de Jesus Cristo nós podemos ter uma relação de paz com Deus, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por causa da morte dele em nosso favor, nós nunca seremos condenados pelos nossos pecados. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu estava com muita vergonha. Fiz tão pouco pelo Evangelho. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor. As fileiras de gavetas confundiam-se em meus olhos lacrimejantes. Ninguém poderia jamais saber deste quarto. Eu precisava trancá-lo e esconder a chave. Ninguém poderia saber deste quarto. Então, enquanto enxugava as lágrimas, eu ouvi: não ele, não aqui, qualquer um menos Jesus. Eu olhava indefeso, enquanto ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não podia suportar ver a sua reação. Nos momentos em que consegui fitar sua face, vi um pesar mais profundo que o meu. Ele parecia ir intuitivamente para as gavetas mais podres. Porque ele tinha que ler cada uma das fichas? Por quê? Ele se virou e me encarou do outro lado do quarto. Ele me olhava com pena em seus olhos, mas era uma pena que não me zangava. Abaixei minha cabeça, cobri minha face com as mãos e tornei a chorar. Ele se aproximou e me abraçou. Ele poderia ter dito tantas coisas, porém nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele apenas chorou comigo. E depois se dirigiu à parede de arquivos. E começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta. E um a um assinava seu nome sobre o meu nos cartões. Eu gritei correndo até ele, e tudo que eu conseguia balbuciar era não, enquanto eu tirava a ficha de suas mãos. Seu nome não poderia estar nos cartões, mas lá estava, escrito com um vermelho tão intenso, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobriu o meu. Seu nome estava escrito com seu sangue, o mesmo sangue que derramou na cruz para nos purificar dos pecados. Ele delicadamente tomou de volta o cartão. Ele sorriu com tristeza e continuou assinando. Que jamais entenderei como ele pôde fazê-lo tão rápido, pois no momento seguinte eu vi fechando a última gaveta e voltando em minha direção.
colocou sua mão no meu ombro e disse: está consumado. Está consumado. Ainda existem cartões a serem escritos. E o que passará a ser escrito nos cartões da sua vida? Isto só depende de você. Orem para que não mais precisemos nos envergonhar de seu conteúdo. Deus enviou seu Filho amado para limpar-nos do pecado e mudar a nossa natureza. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Chegará o dia que teremos de prestar contas a Deus. E você, como se apresentará a Ele? Arrependei-vos enquanto é tempo. Portanto, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O nome daquele que nos julgará é Jesus, o leão da tribo de Judá, também chamado de Cordeiro de Deus e conhecido como Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Porém, os justos Ele libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual tem a remissão dos pecados. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eles receberam perdão, foram lavados dos seus pecados no sangue de Jesus Cristo e por isso estão diante do trono de Deus. Pois Jesus mesmo prometeu a recompensa: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E todos os seres clamarão: justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Porém, jamais se esqueçam, de tudo te pedirão conta, de tudo. E que Deus, na sua infinita bondade, tenha piedade de nós.